E hoje nós vamos entrar na segunda parte do capítulo 6. E nós vamos dividir esta parte em duas partes, né? Vamos fatiando. E hoje nós vamos, então, do Romanos 6, do 15 até o 18. No próximo domingo, querendo Deus, do 19 ao 23. Romanos 6, do 15 ao 18. Amém? Os irmãos que puderem ficar mais um momento em pé, assim o façam, que não puderem, assentado mesmo. Diz a palavra do Senhor. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Até aqui. Vamos ter mais um momento de oração. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade que podemos contemplar a Tua palavra, estudar a Tua palavra, aprender do Senhor, para que nós possamos ser fiéis praticantes, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que a Tua palavra possa falar conosco nesta manhã, que possa, Senhor, ó Deus, também ser gravada no nosso coração e mente, para não pecarmos contra o Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Como eu disse, então, nós vamos voltar à nossa série de mensagens, mas como ficamos algum tempo sem passear por ela, penso que é oportuno voltarmos um pouco, mas eu vou fazer uma rápida, né, explanação. Senão, cada vez que a gente for avançando, tiver que voltar para trás, vai ser difícil, não é? Mas Paulo escreve esta carta à igreja que estava em Roma e faz aqui a pontuação de temas principais da fé cristã. Nenhum cristão pode dizer que é cristão se não tiver lido Romanos, aprendido de Romanos. É claro que toda a Bíblia é importante, mas Romanos nos dá a fundamentação da fé. Ele é uma teologia sistemática, vamos dizer assim, é uma sistematização de tudo que a Bíblia fala a respeito do pecado, da salvação, da justificação, da santificação, do juízo, da eleição, da obra de Cristo e do Espírito Santo, a esperança cristã, entre outros assuntos. Paulo ainda vai abordar que tanto judeus, ou seja, Paulo vai colocar num todo, tanto judeus como gentios, estão debaixo do pecado e que carecem da graça salvadora de Cristo. Ou seja, não há um justo sequer. Paulo, então, divide esta carta em algumas partes. E nós estamos na parte 3. Recapitulando, a parte 1, Paulo fala sobre a perdição dos gentios. No capítulo 2, ele trata da perdição dos judeus. Na primeira parte do capítulo 3, que vai do 1 até o 23, Paulo fala que, igualmente, todos estão perdidos, e deixa-nos aqueles versículos que eu sei que muitos guardam, um deles, que é: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Do capítulo 3, 23 até o capítulo 5, Paulo trata, então, a questão da salvação. Se todos pecaram, se todos estão debaixo da ira de Deus, o que nós precisamos fazer para ser salvos? Então, Paulo trata da salvação, dizendo que é através da justificação em Cristo e somente pela fé que alguém pode ser salvo. Deus justifica pecadores através de Cristo, mediante seu sangue derramado na cruz. E agora, do capítulo 6 até o capítulo 8, 39, ele vai abordar a questão da santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. E ele começa, então, expondo, do verso 1 até o 23, do capítulo 6, expondo a destruição.
como que o domínio do pecado foi destruído por causa da justificação em Cristo. Então, na última mensagem a respeito desse tema, que foi do versículo 1 até o 14, nós falamos de uma maneira geral como nós devemos estar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Resumindo, foi isso que nós falamos no último domingo que tratamos desse assunto. Está lá no capítulo 6, verso 11. E Paulo termina no versículo 14, dizendo que o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Versículo 14. Vocês se lembram que Paulo escreve esta carta? Eu já falei sobre isto, né? Não vamos explicar tudo de novo. Mas Paulo escreve esta carta como se houvesse um interlocutor. Embora ele não estivesse falando com ninguém diretamente, ele está a escrever, né? É como se ele tivesse alguém ouvindo. Então, quando ele faz uma pergunta, ele já dá a resposta, como se a pergunta viesse de alguém. Então, ele mesmo dá a pergunta. Ele fala um tema e aí ele fala, ei, que alguém vai perguntar isto. Então, ele pergunta e já dá a resposta, né? É aquele amigo oculto de Paulo, né? Que ele está a lidar com essa questão. Então, Paulo começa o versículo 15, supondo que, ao dizer o versículo 14, alguém fosse fazer uma pergunta. Então, Paulo diz assim, que não estamos debaixo da lei. E se ele fala isso, o judeu, que era a maioria ainda na igreja, ele pode pensar, mas se nós não estamos debaixo da lei, isso é a cabeça do cristão judaico, né? Se nós não estamos debaixo da lei, se nós tirarmos a lei, nós não corremos o risco de tirar os limites do entre o certo e o errado? Será que não corremos esse risco? Por exemplo, né? A lei que sempre vem na nossa cabeça, os 10 mandamentos, né? Vamos deixar todas as demais leis. Mas se eu falar que tirei a lei, lá na lei estava escrito não matar, então quer dizer que agora eu posso matar alguém? Lá estava escrito que eu não devo furtar, quer dizer que eu devo sair furtando as pessoas, roubando? Né? Essa era... Paulo pensou, que alguém vai pensar alguma coisa parecida com isso, né? Então, Paulo antecipa essa pergunta dizendo, e daí? Então, vamos ler o 14. No 14 está escrito, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Opa! Isso tudo que eu falei agora é pecado. Mas o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, Paulo não está subtraindo a lei, ele está acrescentando a graça. Então, Paulo diz, e daí? E daí? Bom, você se lembra que houve uma discussão parecida lá no versículo 20 do capítulo 5 e o versículo 1 do capítulo 6, que Paulo diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Opa, então quer dizer que quanto mais eu pecar, mais graça eu recebo de Deus? Não, meu querido, eu sei que a tendência do seu coração é o pecado. E você está sempre procurando uma forma de pecar, né? Então Paulo responde no 6:1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Então, vamos para o versículo 15. Posso fazer essa introdução. Ele diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e da graça? A resposta é a mesma, né? De maneira ou de modo nenhum. A mesma resposta. E veja que as duas situações são semelhantes. Uma tendência do coração humano para buscar brecha no pecado. Paulo havia dito que o cristão está morto para o pecado, ou seja,
a minha mente deveria estar morta para pensamentos pecaminosos. Mas Paulo conhece a mente humana, então está sempre nessa interlocução. Quer dizer então que quanto mais eu peque, mais graça eu vou receber? É aquela coisa de pegar a palavra e fazê-la de acordo com a minha vontade, né? Eu pego a palavra e trago para os meus desejos. E aí eu falo que é a palavra. A palavra, está na palavra. Né? Mas, na realidade, é o desejo do nosso coração. Paulo está ensinando, mas sabe que o assunto pode despertar reações adversas e até mesmo reações equivocadas. Nós precisamos lembrar que a lei dada por Deus era exatamente para dar dimensão ao pecado. A lei toda era para dimensionar, é para trazer diante de você o pecado. Quando Deus deixa ao povo de Israel as leis, quer sejam leis religiosas, as leis cerimoniais, ou as leis morais, não vamos entrar nas leis, nas 632, porque iria levar um pouquinho de tempo, mas quando nós vemos, nós nos chamamos a atenção para a lei moral. E Paulo então faz isso, ou Deus faz isso, para mostrar ao pecador quanto ele é pecado, ou quanto o pecado leva o homem a ser pecador. E quão impossível é ao homem cumprir a lei. Cumprir a lei. Porque muitas vezes nós achamos que, não, mas espera aí, eu não mato, eu não furto, será que eu não levanto falso testemunho? Essa aqui, eu vou pular essa, vou para outra. Será que eu não cobiçar, peraí, cobiçar. Não, mas eu não cobiço a mulher de ninguém. Mas o carro, talvez eu queria ter aquele carro daquele irmãozinho querido. Por que ele tem e eu não tenho? E pá, que o pecado começou a trabalhar. Percebe? O homem não consegue, por si só, honrar a Deus. Ou seja, meus irmãos, Paulo está dizendo que não é possível ao homem chegar diante de Deus por suas próprias forças, ou por algo que ele possa fazer, e, portanto, viver debaixo da lei é estar condenado. Quando nós pensamos nas quatro primeiras leis, ou nos 4 primeiros mandamentos, que é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura e nem as adorarás. Hoje, por sinal, na escola bíblica, na parte da manhã, estivemos falando sobre essa questão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Será que nós realmente não temos ídolos? Porque muitas vezes a gente acha que ídolo é aquele bonequinho, né? De madeira, ou de ferro, ou de louça, né? Qualquer coisa assim. E a gente acha que isso é ídolo. Não, meu irmão. Qualquer coisa que você tenha um apego é ídolo. Às vezes o nosso filho é um ídolo. Às vezes o nosso marido é um ídolo. O marido de vocês, né? Às vezes as nossas mulheres é um ídolo. Às vezes o nosso carro é um ídolo, né? Eu já tive um ídolo carro, né? Aquele que todo fim de semana tinha que dar uma alisada, polir, limpar, pelo amor de Deus. Ai, riscou a porta. Ai. Parece uma brincadeira, mas é sério, meus irmãos. Nós temos coisas assim que a gente acha que é mais importante que tudo na vida. Então, só aqui nós já nos estrepulhamos todo. Será que, literalmente, nós adoramos o nosso Deus da forma certa? Outro assunto hoje de manhã, né? Será que nós estamos adorando a Deus verdadeiramente? Ou do nosso jeito nós adoramos a Deus? Não, espera lá, cuidado, porque isso pode ser uma adoração vã. É tomar o nome do Senhor Deus em vão. Mas se então viver debaixo da lei é estar condenado, Paulo diz que a graça, ou seja, estar debaixo da graça, que vem da parte de Deus pela sua misericórdia, nós então agora podemos
receber perdão dos nossos pecados. Graça por receber, sem exigir coisa alguma. Então alguém pode pensar que por não precisar fazer nada, é graça, é dom gratuito, então eu posso viver de qualquer forma. Porque a graça me alcançou. Eu não precisei fazer nada. Era isso que alguns poderiam estar pensando. E alguns ainda pensam assim hoje. Mas Paulo diz, de modo nenhum. E por quê? Porque alguém que foi alcançado pela graça de Deus tem o seu coração grato. E consegue olhar para dentro de si e ver o quão pecador e quão miserável é. E quando ele olha para dentro dele e vê que ele é um pecador e um miserável, ele fica atento à graça salvadora. E ele consegue ver o sacrifício de Cristo na cruz. Então ele é grato a Deus. Ninguém que possa receber a graça de Deus consegue viver na prática do pecado. Viver na prática do pecado. Então Paulo começa a ensinar sobre a questão colocada acima. E para isso ele vai usar uma analogia. Paulo faz muito isso em Romanos. Ele usa uma analogia, uma figura bem conhecida entre o povo romano. O escravo. Eu já falei aqui para os irmãos que, segundo alguns historiadores, na cidade de Corinto, 2/3 da população era escrava. Então, para os irmãos verem a dimensão do que era essa questão do escravo, né? Todo mundo tinha um escravo. Então, como eles sabiam o que é um escravo, Paulo vai usar esta questão para falar aos seus interlocutores, às pessoas ao qual ele está a escrever esta carta. E ele vai passar a informação que os romanos sabiam muito bem, que um escravo estava debaixo e sujeito das vontades do seu senhor, e que, portanto, eles tinham que obedecê-los. A vontade própria já não existia. Paulo, então, faz aqui algumas ponderações. Primeiro, aqui no versículo 16 nós vamos estar. Primeiro, ele fala, não sabeis? Ou seja, ele está dizendo assim, você sabe muito bem o que é ser escravo. Vocês têm escravo na vossa casa. Ou você é escravo, ou você foi escravo. Então é assim, ou a pessoa tinha escravo, ou ele era escravo, ou ele havia sido escravo. Era essa a situação. Então ele fala, você sabe muito bem, você sabeis. Ele disse, não sabeis que daquele a quem vos oferecei, esta é a segunda ponderação. Ele fala, daquele a quem vos ofereceis. Bom, e aqui é preciso entender a história. Sem entender a história, talvez a gente não entenda a clareza de Paulo aqui. Como eu disse, havia algumas formas de ser escravo. A pessoa podia ser, por exemplo, vendida, né? Alguém vendia um escravo, né? Ele podia ser comprado como escravo. Ele podia se vender como escravo. Ou ele podia se oferecer como escravo. Então, a questão aqui de Paulo é o que se oferece. Porque o que é comprado, o que é vendido, não fez bem por sua vontade, né? Mas aquele que se oferece. Quem é que se oferecia para ser escravo? Geralmente, aquelas pessoas pobres. Aquelas pessoas que viviam embaixo da ponte, né? Viviam na rua. Aquelas pessoas que não tinham casa. Aquelas pessoas que não tinham famílias. Então, o que é que elas faziam? Para evitar viver no estado de fome, no estado de sofrimento, até perigo de morte, porque muitos morriam, né? Muitos eram assassinados por estarem nas ruas. Eles se ofereciam como escravos. Qual era o benefício? Bom, eles iam ter um teto, eles iam ter alimento,
E, dependendo do senhorio, até uns troquinhos eles poderiam receber, até uns trocados lá. Alguns centes eles poderiam receber. Esses eram os benefícios. Por outro lado, em contrapartida, ele deixava de ter vontade própria e passava a ser servo exclusivo daquele que o acolhia. Passava a dedicar-se totalmente a ele e fazer suas vontades. E uma coisa muito interessante, esta pessoa não podia servir a outro senhor. Penso que os irmãos já ouviram isso, né? Não servir a dois senhores, né? Jesus usa essa questão também quando ele está a falar de servir a Deus e servir ao mundo, ou servir a Deus e servir o pecado, né? Dois senhores têm sempre essas conotações. E também Cristo está usando essa questão aqui. Quando você era escravo de um, não podia atender nada que outra pessoa lhe pedisse, nada. Nada, nada. Era só o que o seu dono falasse para você. A terceira, então, ponderação que Paulo faz ainda aqui no versículo é que ele diz assim: a quem vos ofereceis, aquela pessoa que ele se ofereceu, como servo para obediência, ou seja, eles deveriam ser obedientes ao seu senhor. O escravo agora passaria a ser servo e obedecer aos pedidos e desejos do seu senhor. E a quarta e última questão aqui, no versículo 16, ele diz assim: desse mesmo modo, a quem obedeceis sois servos, seja do pecado, ou seja, da obediência. Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, Paulo vai pegar a questão da escravidão, da pessoa que se oferece como escravo, e ele vai falar que existe dois senhores aqui. Um senhor chamado pecado e um senhor chamado Deus. Você tem que servir um desses dois. Eu quero dizer aqui para você que está aqui hoje. Um desses dois você serve. Ah, não sou escravo nem de um nem de outro. Um dos dois você serve. Um dos dois. Paulo diz que se você serve ao pecado, vive no pecado, você vai receber algo. O pecado paga, ele paga. Ele chega no final do mês, ele te paga. Ou chega o final da sua vida, ele te paga. E qual é o preço do pecado? A morte. Deus também te oferece um pagamento. Aquele que está na justiça, aqueles que estão na obediência, recebe justiça. Já falamos que esta palavra é derivada, né, da palavra justo, justiça, justificado, justificador, tudo tem a mesma raiz. Ou seja, você recebe a justificação. Então, Paulo pondera que estas coisas, e ao ponderar isto, ele vai apresentar uma conclusão, ele vai dar um fecho nesta questão. Você pode ser servo do pecado ou ser servo de Jesus. Se você se oferecer ao pecado como sendo seu senhor, então você estará debaixo da vontade dele e será escravo do pecado e no final receberá o salário que é a morte, conforme está aqui à frente no versículo 23. E sendo escravo do pecado, você deve, não é opção, você deve, porque ele é o seu senhor. E você deve, então, obedecer ao pecado. Você vai viver na prática do pecado. Mesmo você achando que você é livre. Não, eu sou livre. Por eu ser livre, eu posso fazer o que eu quero. Não, você é escravo. Você está acorrentado ao escravo. E sendo escravo do pecado, você não pode servir a Deus. Porque você não pode servir a dois senhores. Então, se você fala, não, eu creio em Deus, eu creio em Cristo, eu oro, eu falo com Deus, falo com Deus. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, quem é o seu Senhor?
no que é que você vive? Qual é a fundamentação da tua vida? Você já foi justificado em Cristo? Nem sei o que é isso. Bom, então, você é escravo do pecado. Pastor, mas como é que eu posso ser algo que eu não sei o que é o outro? Bom, tem que aprender o que é o outro. A palavra do Senhor diz: errais por não conheceres as Escrituras. Então, se você está errando por não conhecer a Escritura, você tem que corrigir. Ah, não, mas eu prefiro então não conhecer as Escrituras. Ah, é o judeu aqui, né? Ah, então quer dizer que se não há lei, eu posso fazer tal coisa? Ah, quer dizer que se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou praticar o pecado? Ah, quer dizer que se eu não souber nada de Cristo, eu estou salvo? Não, você está condenado. Porque é o diabo que faz com que você não queira saber de Cristo. Porque você está preso ao pecado. Agora, se você se oferecer a Deus, que é a parte B aqui do final do versículo 16, se você se oferecer a Deus como seu Senhor, então você receberá de Deus a justiça e a vida eterna em Jesus. E a vida eterna em Jesus. Está aqui também no versículo 23. Este é o contraponto. Então, lá no versículo 23, que nós vamos falar melhor na próxima semana, diz isso. Porque o salário do pecado, aquilo que você, como escravo, recebe do seu Senhor, chamado pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, aquilo que você recebe por ser servo, não, você não está livre, você é servo de Deus. O meu jugo é leve, mas é um jugo. Então, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você quer passar a vida eterna no céu ou no inferno? É mais ou menos a mesma coisa. Aonde é que você gostaria, depois que você deixar essa terra aqui, né, mas estiver embaixo da outra, né, embaixo da terra, quando você deixar a terra, onde é que você gostaria de passar os seus últimos dias? No céu ou no inferno? Ah, pastor, eu nem acredito no inferno. Não tem problema. É para lá mesmo que você vai. Porque é o seguinte, meus irmãos, aquele que não acredita no inferno não pode acreditar no céu. Porque eles são contrapontos. Então, se você fala, não, mas eu acredito no céu, e creio que todos vão para o céu, mas não acredito no inferno. Você não pode fazer isso, porque a palavra de Deus apresenta os dois. Então, volta à sua vontade, né? Novamente, debaixo do pecado, escravo do pecado, busca aquilo que lhe favorece, aquilo que é bom para si mesmo. Então, Paulo informa que foi a graça de Deus que deixaste de ser escravo do pecado para agora servir e ser servo da justiça. Versículo 17 e 18, recapitulando. Mas graças a Deus, porque outrora eres escravo do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servo da justiça. Paulo está a dizer, então, em outras palavras, que foi graças a Deus que isto agora é uma coisa do passado. Passou, mas graças a Deus porque outrora, foi no passado. Você que deixou o pecado foi passado. Você que agora é justificado em Cristo é o presente. Então o passado não faz mais parte da sua vida. O passado já foi, e o pecado não faz mais parte da sua vida. Porque já você deixou para trás. Não é esta vida mais que você quer para você. Você quer uma vida agora diferente, uma vida com Cristo, uma vida onde você pode se ver livre daquilo que te acorrenta. Porque enquanto não estivermos em Cristo, estamos acorrentados ao pecado. É Cristo que nos liberta. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Paulo então diz ainda que agora que deixastes o senhorio do pecado para obedecer de coração a forma de doutrina, eu sei que muitas pessoas não gostam dessa palavra, mas ela está na Bíblia. Então, a forma de doutrina que fostes entregues. Vamos entender então essa questão, aqui do versículo 17 e do versículo 18. Esta palavra aqui, meus irmãos, ele quer dizer assim. Paulo diz que pela obra de Deus e exclusiva obra de Deus, quando ele diz graças a Deus, então é pela obra de Deus, Deus entregou, é o que ele diz aqui, fostes entregues. Então, pela graça, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Deus vos entregou a doutrina. Qual doutrina? Vamos lá. Essa palavra que ele usa aqui, e é importante sabermos isto, esta palavra que ele usa aqui no versículo 17 ainda. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma. Esta palavra forma, a forma de doutrina. Percebam que, se nós lermos assim, parece que não tem muito sentido, né? Vamos lá de novo. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma. Não parece que ele está dizendo que a doutrina tem uma forma, um quadrado, um redondo, né? A forma de doutrina. Né? O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo usa aqui uma palavra grega para dizer isso aqui, que é a palavra tipos. Tipos. De onde vem a palavra tipografia? Os da minha idade, um pouquinho mais velho, ou bastante mais velho, sabe o que era uma tipografia. O que era uma tipografia? Era um lugar onde você ia para imprimir alguma coisa. E como é que era impresso essa alguma coisa? Não tinha computador para escrever lá e rodar lá o negócio. Não tinha impressora. Pegava um negocinho chamado tipo, a letra. O A, pegava o B, e pegava outro A e formava a palavra aba. Né? Então, eles iam pondo todos os tipos, várias palavrinhas. Quando formava lá a frase que ele queria imprimir, ele passava uma tinta naquilo, vinha um papel, fazia pumba, batia naquele negócio e saía lá impresso aquilo que você queria. Paulo está usando esta questão aqui para falar sobre o que é essa doutrina. Então, Paulo está dizendo que, graças a Deus, ou seja, pela ação de Deus, os crentes recebem a impressão, a forma, recebem um molde da doutrina, a palavra. Então, o crente recebe a palavra no coração, impressa no coração. Muitos séculos antes de Paulo, alguém já falou isso. Quando disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é que o salmista estava a dizer ali? A palavra foi impressa no coração dele, está em relevo. Foi impressa. Então, por estar impressa, ele não peca contra Deus, porque vem na sua mente a palavra de Deus. E eu até já disse aqui que quando você literalmente tem o Espírito Santo e você peca, aquilo invade uma tristeza no seu coração. Porque o Espírito Santo te acusa. Agora, quando você não tem o Espírito, parece que o pecado é prazeroso. Puxa, está tudo bem, né? Vou para casa, durmo, outro dia acordo, continuo minha vida. Então, isso é uma forma de você perceber se você tem ou não o Espírito Santo na sua vida. Então, vamos entender aqui um bocadinho mais, já estamos chegando ao final. Quando deixamos o pecado,
não por nossa vontade, mas pela ação de Deus em nossa vida, não pela nossa vontade. Pela nossa vontade, nós queremos viver no pecado. Mas quando nós deixamos o pecado pela ação de Deus, este mesmo Deus nos forma segundo o Evangelho no nosso coração. Então, Ele está nos capacitando. Aquilo que nós chamamos de santificação, que é o tema que Paulo está abordando. É através da palavra que nós vamos sendo moldados por Deus num processo chamado santificação. Então, você é salvo, mas isso é apenas uma gota no oceano. Não que não seja válido, estou a dizer. Porque agora você tem um percurso. Enquanto você estiver vivo, o seu caminho é um caminho de santificação, porque você é salvo. Nessa doutrina, que é a doutrina dos evangelhos, aprendemos que somos libertos do pecado. É no evangelho que nós aprendemos isso. Quando dizemos evangelho, é toda a Bíblia, né? Mas, em particular, os evangelhos. Né? Aprendemos que somos libertos do pecado. E aqui é importante voltarmos ao tema de Paulo, que é a escravidão. E nós precisamos voltar num assunto que é a remissão, né? O que é que Cristo faz? Como é que Ele nos liberta do pecado? Ele vai lá e fala, ó, você está livre? Pode ir embora, passar? Não, porque se eu sou escravo de alguém, eu não posso servir a outro senhor. O que é que Cristo teve que fazer? Pagar. Quanto você quer? A tua vida. E Cristo falou, eu dou a minha vida por ele. Percebe? Para você ser liberto do pecado, Cristo morreu para que você pudesse ser liberto do pecado. Qual é o pecado que tem te prendido ao diabo? Qual é o pecado? Diante dos nossos olhos, há muitos pecados. É o jovem que não consegue largar as drogas. É o jovem que toda noite acha a solução da vida num copo. É a menina ou o menino que se prostitui. É os filhos que não obedecem os pais. É os pais que afrontam os filhos. Qual é o seu pecado? Do que é que você precisa ser liberto? Eu enumerei alguns aqui, mas não quer dizer que seja só estes. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração qual é o seu pecado. Deus, meus irmãos, nos justifica em Cristo. Ele agora nos considera justos. Nós não somos. Você não passa a ser justo diante de Deus por causa de Cristo, mas Deus o considera justo. É como se você fosse, porque justo, só Cristo. E justo não há nenhum sequer. Continua não havendo fora de Cristo justos. Porque é na justificação que nos tornamos justos diante de Deus. Identificados diante de Deus. Considerados diante de Deus. Então veja como Deus vem atuando ao longo dos tempos. Vamos ler agora o capítulo 1. Não fiquem assustados. Capítulo 1, versículo 24, 26 e 28. Que diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. No 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contra a natureza. E no versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O que eu gostaria de chamar a atenção é para a palavra que Deus os entregou. Deus os entregou. Ou seja, você também não foi pela sua vontade, é Deus que
te entregou para o pecado porque você desobedeceu a Deus em Adão. Então Deus te entregou. Tá? Vai para lá. Vai lá como é que é? Na lama. Vai lá. Faça como os porcos. Se revire na lama. É isso que você quer? Faça isso. Então Deus os entregou. Agora veja o que fala no capítulo 6, versículo 17. Quando Cristo entra, e ele diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a formas de doutrinas a quem Deus, vou aqui traduzir dessa forma, tá bem? A quem Deus o entregou. Fora de Cristo, Deus entregou você para toda sorte do pecado. Pela graça, Deus te entregou a Cristo. Que maravilha! Que maravilha! É isso que nós temos que ver quando nós olhamos para dentro de nós. Continuaremos servindo o pecado? Ou buscaremos em Cristo a paz com Deus? Como é que eu quero continuar vivendo? Se somos agora libertos pelo pecado através da doutrina do Evangelho, então o versículo 18 diz que nós somos servos da justiça. Deus é toda a justiça, somos servos de Deus. Ou seja, a liberdade da graça é a liberdade que nos liberta do senhorio do pecado e, portanto, possamos obedecer e servir a Deus. Então, eu quero terminar aqui com algumas questões práticas, rapidamente. Primeiro, meus irmãos, nós podemos perceber nesses versículos o agir de Deus. O agir de Deus. Tanto o querer como o realizar. Então, Deus determina, você passa a ser servo de Deus e você obedece. Deus realiza e Deus executa. E você obedece. Segunda questão, às vezes nós podemos sentir tentados. Isso faz parte da natureza humana, até do salvo. Sentimos tentados tentados a pecar. E às vezes nós podemos pensar que, eu vou dar um jeito nisto. Pelas minhas forças, a partir de agora, eu não faço mais. Está lá você amanhã fazendo a mesma coisa. Porque não é pelas nossas forças, mas é pelo agir de Deus. Essa forma de pensar no eu, voltado para dentro, achando que você tem capacidade, torna-te impotente diante de Deus. Eu quero dizer que sempre que você sentir-se tentado, para que você não caia na tentação, você possa recorrer a Deus. Recorrer a Deus em sua graça. Porque agora você é servo de Deus, você depende de Deus, é com Deus o teu negócio. A tentação virá? Não use isso como desculpa. Tentação existe, a gente pode ser tentado. É verdade. Mas cair na tentação é o pecado. Ser tentado não é pecado, nós já falamos sobre isso aqui. Ser tentado não é pecado. Cair na tentação é que é pecado. Jesus foi tentado. Mas ele pecou? Não, até porque ele era sem pecado. Terceira questão e última, o pecado às vezes parece pequeno e até justificado. Isto é um equívoco. Pecado nunca é justificável. Você não tem como justificar o pecado porque é pecado. Você tem que se envergonhar do pecado. Precisamos nos esforçar no sentido de não nos deixarmos enganar por essas questões. Precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer que somos incapazes, que somos imperfeitos, que somos miseráveis, que somos pecadores. Então, precisamos da graça de Deus. Porque senão nós não temos forças. Às vezes, como eu disse há pouco, nós achamos que matar é um pecado maior do que levantar falso testemunho. Mas onde é que eles estão? Na mesma lista. Então, não existe qualificação ou tamanho do pecado. Pecado é pecado.
embora às vezes pratiquemos. E por isso, devemos sempre reconhecer que somos pecadores e devemos pedir perdão sempre a Deus. Senhor, perdoa-me. Perdoa porque eu fiz uma coisa agora que eu achei que não tinha muito porquê, não tinha muita importância. Foi um pecadinho, era até justificável. Mas não é, né, Senhor? Não é. Perdão. Me ajuda a reconhecer isto. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por esta manhã que pudemos estar aqui presente para louvar e glorificar teu nome. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder ouvir a tua palavra, Senhor. Abençoa-nos. Que o Senhor possa nos conceder da tua graça, Pai. E eu quero lhe pedir, Senhor, que se há alguém aqui neste dia que se reconheceu diante desta exposição da palavra, que o Senhor possa falar ao coração, que ele possa se arrepender dos seus pecados, que ele possa colocar a sua vida diante do Senhor, Pai. Que ele possa pedir ao Senhor que o ajude a mudar, transformar o seu modo de vida, o seu temperamento. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Concede-nos uma semana abençoada, uma semana com saúde e paz, uma semana vitoriosa. Concede-nos, Senhor, ó Deus da tua graça, sempre, Senhor. Concede-nos, ó Pai, a tua presença, e que nós, a cada momento do nosso dia, durante esta semana, nós possamos contemplar a tua beleza, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, agora e para sempre. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana abençoada, querendo Deus, domingo estamos de volta, quarta-feira também. Deus abençoe.